E agora? E agora vocês me ouvem? Tá melhor? Então pronto, vamos ficar sem os fones. Vamos começar, então? Vamos começar e aí o pessoal vai chegando depois. Desde já essa live vai ficar gravada, então quem não vê agora, vê depois. Até porque eu sei que esse horário é um pouquinho ruim, né? Um pouquinho difícil esse horário até pra quem tá aqui, pra quem tá no Brasil principalmente. Então vamos começar e aí a gente vai falando e aí depois o pessoal assiste também. Quem não conseguir ver agora, já algumas pessoas me disseram que iam estar no trabalho, então iam assistir depois. Então vamos lá, vou chamar aqui. Ah, pronto, já tá aqui já. Já tá aqui o meu amigo. Vamos lá? Boa noite, Olá! Lohane. Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Aí, gente, meu amigo Alexandre Martins, doutor Alexandre Martins, é uma honra ter o senhor aqui nessa noite, nessa tarde. Tarde pra gente, que aqui em Portugal só é noite depois das 8, né? É verdade, Mas a alegria toda é minha de estar aqui participando dessa live aqui com você. Uma, uma amizade que nasceu já há tantos anos atrás, em outro continente, na verdade, do outro lado do Atlântico, e é verdade. conseguimos manter, graças a Deus, essa amizade, esse vínculo aqui em Portugal. Muito bom. Obrigado pelo convite. É uma honra estar na casa da mãe aqui. É isso aí. Olha, se apresenta aí pro pessoal, pra gente saber direitinho. Sou Alexandre Martins, advogado, atuo aqui em Portugal, tanto com processos na parte de nacionalidade, processos junto ao CEF, processos judiciais também, atuo no tribunal, faço direito criminal, direito civil, e estamos aí. Trabalho também dando mentoria para os advogados que querem iniciar a carreira aqui, que querem começar a atuar em Portugal. A gente também procura estar dando um suporte, né? Uma ajuda tanto na inscrição junto à Ordem dos Advogados, como dando mentoria, dando curso, dando live, enfim, a gente está aí. É isso aí. Então, pessoal que é advogado e quer advogar aqui em Portugal, é só falar com o doutor Alexandre que ele dá uma ajuda, né? Estamos aí para isso. Hoje mesmo estive no CEF, mais uma família de brasileiros, graças a Deus conseguiu se legalizar no CEF. Foi um sucesso. O CEF de Setúbal. Ai, que bom. Arrisco dizer que é um dos melhores postos de atendimento do CEF. Não sei como é que vai ser, a gente vai falar das mudanças que vai ter no CEF. Não sei como vai ser no futuro, mas arrisco dizer que, de todos que eu conheço, é o melhor posto de atendimento do CEF. Ai, que bom. Então vamos lá, vamos começar? Vamos? Nosso tempo é curto. Então, o primeiro tópico que a gente falou que ia tratar hoje era justamente esse, né? Sobre as mudanças do CEF. Houveram algumas mudanças, aconteceram aí, e aí algumas pessoas vêm até mim e perguntam, mas e aí, vai facilitar para a gente poder imigrar? Vai ter alguma coisa assim que vai ajudar a gente a ir para Portugal? E aí? Bom, essa mudança que teve no CEF, na verdade, é uma mudança estrutural interna. O CEF, para quem não conhece, é o Serviço de Estrangeiro e Fronteira, traçando um paralelo com o Brasil, seria como a nossa Polícia Federal, que cuida dos imigrantes que querem estar legalmente no país, né? Então, todo mundo que entra em Portugal de uma forma legal, através do aeroporto ou do porto, tem que passar pelo CEF. E um detalhe, até uma informação aqui, uma dica aqui, quem entra em Portugal por algum outro país que não seja Portugal, mas pertence à União Europeia, tem 3 dias para informar o CEF que entrou. Então, se a pessoa fez entrada por Luxemburgo, por França, por Espanha, tem que 3 dias comunicar ao CEF, fazer um comunicado de que entrou no país. Esse comunicado, por conta do protocolo Covid, de forma eletrônica, né? Tem que fazer de forma eletrônica. Mas isso tem que ser feito, senão gera uma multa. Se a pessoa quiser
futuramente se legalizar, vai ter problema. Uhum. Então o CEF ele tem essa estrutura, ele é considerado uma OPC, que é uma organização, órgão de polícia criminal, tá? Junto com a PSP, com a GNR, com a PJ, com a Polícia Judiciária. O CEF também é uma polícia, é um órgão de polícia criminal e, ao mesmo tempo, é o órgão responsável por receber os imigrantes que entram legalmente no país e também de dar asilo político, né, no primeiro momento, na esfera administrativa. O CEF ele é o responsável por dar asilo político para aquelas pessoas que se encontram na condição de refugiados, que estão saindo do seu país por algum motivo, perseguição, guerra, alguma situação que exija que ela busque um asilo político. Então, qual era o conflito? O CEF ele tem que ser gentil, de braços abertos, para receber o turista que vem turistar em Portugal, tem que ser acolhedor e gentil com aquela pessoa que é refugiada, que ela saiu do país dela, muitas das vezes, sem documento, sem poder até solicitar um auxílio ao seu próprio consulado. Porque se ela pedir auxílio ao seu próprio consulado, ao seu próprio país de origem, ela vai sofrer penalizações. Então, é uma pessoa, imagina, né, você sendo estrangeiro, legal, em um país de fora, já é complicado, imagina você não ter um país por trás para te proteger. Então, o CEF tem que ser, desculpa o paralelo, né, o trocadilho, mas o CEF tem que ser a casa da mãe para o refugiado, não é isso? Tem que ser uma recepção de um shopping para o turista que vem gastar dinheiro e, ao mesmo tempo, tem que ser um cão de guarda para proibir a entrada de criminosos, entrada de pessoas com passaporte falso, pessoas com droga, contrabando. Então, ele tem essa tríplice característica. E isso gera, nos funcionários, nos agentes, uma grande confusão. Porque, ora, você tem que ser bonzinho, ora, você tem que ser mau. Uhum. E nós tivemos um caso recente aí de que um imigrante do leste europeu morreu nas instalações do CEF, né? Morreu algemado, com a mão para trás, caído no chão de decúbito dorsal, sem conseguir respirar, morreu por asfixia, né? Uma morte cruel. Então, esse e outros fatores levaram exatamente à extinção, à decisão pela extinção do CEF. O que vai acontecer com o CEF, então? Vai se chamar SEA, Serviço de Estrangeiro e Asilo, em vez de Serviço de Estrangeiro e Fronteira. Além do nome, né, além da mudança do nome, o que muda? Esse perfil, vou inventar aqui uma palavra, mas é o perfil policialesco, né? Esse perfil assim, fiscalizador, esse poder de polícia que o CEF tem no sentido de combater realmente a criminalidade, porque os funcionários do CEF, eles andam armados, né? Coisa rara de se ver em Portugal alguém armado, mas o pessoal do CEF anda. Então, esse perfil de órgão de polícia criminal vai deixar de existir para o CEF. Por isso que ele deixa de controlar a fronteira. Ele vai ser apenas um serviço que vai cuidar do estrangeiro e vai cuidar de dar asilo àquele necessitado. Mas, okay? Então, mas Portugal não vai deixar de fiscalizar sua fronteira. Portugal vai passar essas atribuições policiais para outros órgãos de polícia, outras organizações de polícia criminal, como a PSP, a GNR, que é quem vão cuidar das fronteiras, tanto terrestre como marítima, como os aeroportos, e a PJ, que vai cuidar dos crimes que vão ser praticados por estrangeiros que tentam entrar no país com drogas, com mercadoria ilícita, passaporte falso. Resumindo, vai ficar mais fácil para os brasileiros entrarem em Portugal? Eu entendo que, na prática, o impacto que nós vamos ter, que os brasileiros vão sentir quando chegarem no aeroporto para passar pela imigração, é que vão ser recebidos por funcionários mais bem dispostos, menos agressivos, menos com perfil policial, investigativo, repressivo. Vai ser um atendimento mais acolhedor. Mas isso não significa que as exigências, que os documentos que os brasileiros precisam ter para entrar em Portugal muda. Isso aí não muda, né?
Portugal não é Brasil, é bom a gente frisar isso, Portugal não é Brasil. Os portugueses são gentis, sim, os portugueses são amáveis, sim, mas Portugal não é Brasil. Não tem jeitinho, não tem cafezinho, não tem esqueminha, né? Então traga tudo certo, se possível, traga tudo certo em dobro, para não ter problema, não é isso? É, Está entrando na casa dos outros, vamos respeitar a casa dos outros, não é é isso? isso aí. É isso aí. Então, essa pergunta acho que está bem respondida, pessoal. A próxima pergunta era justamente uma que eu sei um pouquinho responder por experiência própria, que é a respeito dos nascidos aqui, filhos de brasileiros. Então, as crianças que são filhas de brasileiros, mas que nasceram aqui em Portugal. Porque eu sei que tinha uma antiga regra, né, que era mais difícil da criança nascer e tornar-se portuguesa, né, receber a cidadania, a nacionalidade. Mas agora essa história mudou um pouco. E até o nosso filho, Benjamin, ele nasceu aqui em março e nós já tínhamos aqui o tempo que era necessário para que ele recebesse a cidadania portuguesa, né? Então foi um processo simples, né? Nós levamos lá os documentos na conservatória por conta da situação do Covid, da pandemia, a gente teve que fazer o agendamento antes. Agora eu não sei como é que funciona. Mas a gente fez o agendamento online e aí a gente levou lá os documentos, eles viram que estava tudo certinho e já na hora a gente fez o pagamento do cartão, que foi 7,5 € e aí a gente na data marcada voltou lá e pegou o cartão e pronto. Alegria, só alegria. Só Mas celebrar não só a chegada do Benjamin, né, que é muito importante, né, uma alegria na vida de vocês. Eu que acompanho aí a caminhada de vocês já há alguns anos, né? Sei como é que esse filho aí foi muito bem recebido, muito bem-vindo, né? É um momento muito bom. Como também a alegria de ter um filho europeu, né? é verdade. Se bem que você já tem uma cara de europeia, né? Você tem assim, branquinha, né? Uma carinha de portuguesa, né? Parece mesmo já... E o Janailson parece um suíço, né? O Janailson parece um suíço. Ainda mais quando ele pinta o cabelo. Ele parou de pintar o cabelo, né? Parou. Não faz mais isso, não. E o engraçado, Parou. um detalhe que a amizade me permite, né? A amizade é um problema porque gera abuso, né? Mas a nossa amizade me permite fazer aqui esse abuso. Eu vou te fazer uma pergunta aqui. Você realmente, quando começou a namorar o Janailson, achava que ele era japonês, realmente? Não. Achava mesmo? Gente, Até hoje eu não acredito dá uma nisso. olhada Meu aí Deus nas do céu. fotos aí, porque ele parecia japonês. Eu fiquei depois frustrada quando eu descobri que ele era da Paraíba. Então, Muito parecido, né? Muito parecido. mas chamou a atenção logo no início. Eu falei, olha, aquele cara ali é japonês. É o Jiraya, né? É o Jiraya. Anderson Mas aqui, Nóbrega olha, que diga, né? para que eu possa me defender, aqui as pessoas também acham que ele é japonês. Depois de quantos copos de vinho? Mas vamos lá. Você falou da questão do agendamento nas conservatórias, né? Quando caiu o estado de emergência, né? Estado de emergência, o estado de atenção, essa condição especial que Portugal enfrentou por conta da pandemia, e aqui foi realmente levado a sério isso, né? Tivemos que ficar algum tempo aí presos dentro de casa, tinha horário para entrar, né? Não me lembro se era 10, 11 horas da noite, a partir desse horário não se podia mais estar na rua. Você só podia ir no mercado mais próximo da sua casa, não podia ir no mercado distante, né? Tudo isso para poder conter a questão do vírus. E os atendimentos nas conservatórias, quando era presencial, tinha que ser agendado. Em setembro foi determinado o fim desse procedimento, mas o número de pessoas dentro das instalações continuou reduzido. Então, até hoje, e a previsão é que fique até dezembro, a partir de janeiro que isso mude, as conservatórias elas só atendem ainda com pré-agendamento online. Então, você tem que fazer o agendamento para poder comparecer. Poucos locais fazem a chamada casa aberta. A casa aberta é que você chega lá sem agendar e é recebido. Para quem está na região de Lisboa,
né? No Saldanha, na região do Saldanha, o Espaço Cidadão ele está atendendo com essa modalidade de casa aberta, né? Você pode chegar sem agendar e ser atendido, mas existe um número limitado de 100. Então, é importante chegar de manhã para poder fazer esse atendimento. Mas, em relação, né, ao cerne da questão, que era exatamente a questão do nascimento, né, da criança, filha de brasileiro em Portugal e adquirir a nacionalidade portuguesa, é interessante aqui um fato histórico para a gente poder entender essa dinâmica, né? Como é que ocorre. Portugal se lançou como um país que fazia grandes navegações e conquistava novos territórios. Era uma política expansionista. Então, Portugal não se limitava só à sua terra, ela queria expandir a sua terra. Por isso que foi várias viagens em África, Brasil, e expandindo assim o seu território. E como é que eu posso expandir o meu território? Eu tenho que chegar naquele local, numa terra nova, e eu tenho que botar os meus nacionais naquela terra nova. Só que eu não posso encher um barco de português e ficar mandando vários barcos cheios de português para poder povoar a terra, né? Então, o que eu determino como lei? Eu falo, olha, todo mundo que for filho de português, nasça onde nascer, é português. É o chamado direito sanguíneo, né, o jus sanguinis. Então, a nacionalidade passa através do sangue. Por quê? Porque eu quero povoar outras terras. Então, se eu quero povoar outras terras, o camarada que vai nascer lá no Brasil, ele é brasileiro, ele é português porque ele é filho de português. Então, assim, eu mantenho o meu domínio sobre aquela terra. Então, sim, a ideia era exatamente essa. No Brasil, a ideia era completamente diferente. O Brasil, ele era um país novo. Como país novo, eu tenho que gerar a minha nação, porque eu não tenho nação, né? É um pedaço de terra que agora tem uma organização política e não tem nação. Se eu falar que filho de brasileiro só é brasileiro quem é filho de brasileiro, não vai ter brasileiro. É a história de quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Quem nasceu primeiro, ovo ou a galinha. Se só vai ser filho de brasileiro, quem nascer de brasileiro e eu não tenho o brasileiro zero, como é que vai ser? Então, qual é a política? Todos que nascerem no solo, na terra brasileira, é brasileiro. Então, esse é o jus solum. Jus solum é onde você nascer, você recebe a nacionalidade. Então, todos os países que foram que se iniciaram depois de 1500, das grandes navegações, como é o caso dos Estados Unidos, como é o caso do Brasil, eles adotam exatamente o direito do solo, o jus solum. Quem nasceu na terra recebe aquela nacionalidade. A África não precisava, porque a África já era povoada, né? A África é povoada muito antes até da Europa, né? E aí a gente não vai falar de história não, mas, né, o homem neandertal e o homo sapiens já ocupavam o continente africano naquele período, mas enfim, me trava senão eu viajo aqui. Mas o que aconteceu? Portugal deixou de ser um país expansionista e a sua população continua saindo, continua migrando. Então o número de cidadãos portugueses começou a cair. Isso gera o quê? Vai gerar um colapso, porque o número de nacionais fica muito pequeno. Então Portugal adota agora uma nova estratégia, adota o jus solum. Olha, se nascer no solo português, passa a ser cidadão português, não precisa ser de linhagem sanguínea, basta ter nascido no solo português. Então, isso não seria um retrocesso, não diria que é um retrocesso, nem que é um avanço, é na verdade um ajuste, né? Portugal está fazendo um ajuste para poder sobreviver, isso aí a gente tem que fazer no dia a dia, né? Se a gente não fizer ajustes, a gente rapidinho vira um dinossauro ou morre do coração, enfim, tem que estar sempre se modelando. E Portugal tomou essa atitude. Então, os brasileiros que estejam residindo em Portugal há pelo menos um ano de forma legal, o filho nascendo no solo português e os brasileiros não estando a serviço do Brasil,
não sendo, por exemplo, funcionários da embaixada, né, eles vão exatamente receber o direito de optar pela cidadania portuguesa. Então, o Benjamin, ele não necessariamente tinha que ser português. Era uma opção sua, opção dos pais, né? Ele fosse português, ou fosse brasileiro, ou fosse as duas coisas, né? É o melhor dos dois mundos, ter o sangue latino do Brasil, torcer pelo Fluminense, né? Olha, ele até riu, ó, ele gostou, viu? Ele gostou, tricolor, garoto. Né? Então a gente tem a raiz que nós conhecemos o açaí, conhecemos o garantido, o caprichoso, né? Lá da Amazonas, temos toda essa miscigenação, né? Olha ele aí, fala bonitão, tá com penteado igual o meu, ele tá com penteado igual o meu, tá com penteado igual o meu. É muito lindo, é muito lindo. Tô com saudade de você, tô com saudade. Quando é que você vai vir aqui? Vem pra cá, pra Lisboa, aí é muito frio. Frio mesmo. Então tem essa possibilidade de optar, né, pela nacionalidade portuguesa, uma vez que nasceu em Portugal e Portugal passou a adotar esse novo sistema de nascimento, né, nascendo em Portugal. Não é automático, como no Brasil. No Brasil, nasceu no Brasil, é brasileiro. Em Portugal ainda existe uma certa exigência, né, que é esse período legal, mas que em alguns casos também pode haver a queda dessa exigência. Mas a princípio é isso. A princípio, estando um ano legal no país, o filho tem o direito da cidadania portuguesa. É isso. E basta levar os documentos, né? Como aconteceu com a gente. Nós levamos os documentos que comprovava que a gente já estava aqui há esse tempo. Inclusive, no nosso passaporte tinha a data da chegada, mas a senhora que nos atendeu, ela disse que isso não servia, porque poderia, né, ter saído nesse tempo e ter voltado e a data lá não garantia nada. Então, a gente precisava mesmo dos documentos. O que a gente levou, que valeu, que serviu, foi o contrato de trabalho do Janailson, né? Assim que ele chegou aqui, que aí ele começou a trabalhar, então a gente levou isso. Nós levamos os nossos passaportes, os nossos cartões de residência e pronto. E aí já saímos de lá com um portuguesinho nos braços. E qual é a sensação de ser a mãe de um português? Porque assim, quando você, a gente não vai falar nisso hoje, mas assim, quando você decidiu sair do Brasil e vir para Portugal, assim, vocês não eram, na ocasião que tomaram essa decisão, vocês não eram pessoas afortunadas que se dariam ao luxo de que se der errado, voltava para casa e a vida continuava. Não foi um passeio, foi realmente uma mudança de vida, onde tinha, né, 50% de chance de dar certo e 90% de chance de dar errado. Mas graças ao bom Deus, né, que decidiu pela sorte de vocês, pelo futuro de vocês, né? Como a palavra diz que Deus frustra o plano dos homens, né? Deus é bom para frustrar os nossos planos. Então aprove a ele que fosse exatamente do jeito que foi, com todas as dificuldades, as portas foram se abrindo, apesar de todas as dificuldades, eu creio que vocês não dormiram no relento nenhuma noite e não ficaram sem comer nenhum dia, né? Mas quando você tem um filho e esse filho tem a nacionalidade portuguesa, algumas coisas mudam, gera uma segurança maior, porque agora você tem, por conta do seu filho, a certeza de que você não pode sair do país, porque você garante o seu filho, né? E ficando mais um tempo legal no país, daqui a pouco vocês também ganham a nacionalidade portuguesa. Mas como é que é assim, não digo o prazer de ser mãe, mas a segurança de ser mãe de um cidadão português? O que mudou na tua cabeça, na tua rotina? Divide com a gente um pouquinho essa experiência. É muito bom, né? Porque, na verdade, quando a gente saiu de lá, a gente veio procurando um estilo de vida melhor, né? Uma qualidade de vida. E queríamos dar também isso aos futuros filhos, né? Então, saber que a gente não vai ter que passar pelo fato dele ser um imigrante, né? Apesar das pessoas saberem ouvirem a nossa voz, o nosso sotaque, saber que nós somos brasileiros, ele é português. Então, assim, é diferente, né?
o tratamento dele, agora ainda ele não sente nada, né? Assim, não sente grande diferença. Mas daqui a 5, 6, 10 anos vai haver uma diferença. Por quê? Porque ele é da terra, né? Então, a gente sabe que eu nunca sofri preconceito aqui, mas a gente sabe que existe, né? E como existe em todos os lugares. Mas saber que ele mora aqui, que ele é da terra, que ele é nacional, a gente sabe que é diferente, que o tratamento é diferente, né? É. Essa questão de preconceito, assim, aqui também em Portugal também nunca sofri nenhum tipo de preconceito, mas já sofri muito no Brasil, né? Já sofri muito preconceito no Brasil e alguns até sem motivo, mas, enfim, é uma questão, assim, cultural, né? É, E realmente, assim, é uma segurança, né? Porque parece que é um alicerce, mais um alicerce, né? Mais uma certeza de que a gente está no caminho certo, está fazendo a coisa certa, as coisas sim, vão sim. acontecendo, as portas vão se abrindo, porque não é fácil. As pessoas pensam assim, foi para Portugal, está na Europa, está rico, está bem de vida, né? E pronto. Né? Rico e bem de vida até é verdade, né? Não é mentira. mas, assim, é um preço que se paga muito alto, né? É um preço que se paga muito alto, está longe da família, Ah, ô, né? Está longe dos amigos. Você se adaptar a uma nova cultura, porque as pessoas pensam assim, não, Portugal fala português, então é tudo igual, né? Você se sente em casa. Se sente em casa mais ou menos, né? Não é exatamente a mesma rotina, né? O dia a dia não é a mesma coisa. Não tem pão francês quentinho na padaria da esquina, né? é As verdade. pessoas não têm essa noção, não valorizam isso. Então, você que está nos ouvindo, que está no Brasil, que vai nos ouvir não sei quando, Valorize o seu pão francês. valorize o pão francês. Eu lembro que Lohane e Janailson, muitos dias, né, da semana de tarde, iam lá para casa, chegavam lá de moto com pão francês. Vamos tomar café, vamos tomar café. Fala É nisso, bom. Lohane, você parou de andar de moto? Parei. Graças a Deus, né? Graças a Parei, Deus. muito com saudade. Graças a Deus. Mas aprende a parar primeiro, né? Antes de começar a andar. Mas não vamos falar sobre isso. Hoje não é dia de falar sobre isso. Não é dia de Não, falar não. sobre isso. Outra live. Mas as pessoas que estão nos assistindo não têm pergunta, ninguém quer participar, ninguém quer fazer uma pergunta, Gente, deixa a pergunta aí. não estão Escreve aí. interagindo. E lembrando também que o Benjamin também eu fiz também a certidão dele brasileira, mas ela só vai ter validade quando fizer lá no Brasil, né? Eu esqueci a palavra que se dá, mas tem que fazer tipo uma equivalência, não é isso? Tem que fazer uma certificação dela lá. Isso, Tem que fazer isso. uma certificação. Alguém botou que levou um tempo para entender 100% do que eles falam aqui, né? Eu já estou aqui, vamos fazer 4 anos e também não entendo ainda 100% do que eles falam, mas dependendo da região do Brasil, ou até mesmo no nosso caso no Rio de Janeiro, dependendo com quem a gente conversa, também a gente não entende 100%, né? Do É. que, do que se fala, né? Olha, Márcia Ramos, minha chefe, a Márcia Ramos, vou contar para vocês, ela foi minha chefe na vigilância sanitária do município do Rio de Janeiro, né? Uma das mais competentes enfermeiras que atuam na área da vigilância sanitária que eu conheço, né? A gente pensa às vezes que enfermeiro só trabalha no hospital, né? Márcia Mello, eu falei Márcia Mello, não foi isso que eu falei? Márcia Mello? Está Acho me que foi mais. corrigindo aí. Porque é Márcia Mello Ramos, Márcia Ramos Mello, alguma coisa assim. Mas, assim, uma pessoa sensacional, sabe? Pessoa sensacional, que trabalhou com a gente lá, aprendi muito com ela, questão de asilo, questão de fiscalização de ambiente hospitalar, tremendo. Márcia, a saúde pública aqui, que é isso, café? Pezinho. Cafezinho, na maldade, né? O atendimento médico aqui, a saúde pública aqui, ela não é de graça. Existe uma contraprestação que o usuário aqui é chamado de utente, né? O utente paga. Então, assim, uma consulta médica no serviço público era 5 euros, mas agora baixou para 4,50.
E assim, o pouco que eu usei da saúde aqui, o pouco que eu usei da saúde, eu não tenho o que reclamar. Portugal tem uma deficiência de profissionais de saúde, porque assim, uma coisa que a gente tem que falar, né, que ninguém diz, mas a gente vai falar porque a gente não guarda dinheiro, não vai ser segredo que a gente vai guardar, né? Mas Portugal é um dos países mais pobres da Europa. Mas, assim, entre os grandes, né? Mas o que acontece? É um país pobre comparado com Espanha, França, Alemanha, Luxemburgo. Então, um exemplo, se você estiver na Venezuela e for para o Brasil, você vai falar, nossa, melhorei de vida e muito, né? Você sai do Brasil, vem para Portugal, você vai falar a mesma coisa, nossa, melhorei e muito. Quem está em Portugal e vai para a Bélgica fala, nossa, melhorei e muito, né? A gente está sempre buscando essa melhora. Então, assim, existem deficiências na saúde pública de Portugal, mas comparado ao Brasil, a saúde pública daqui é muito boa. E uma nota importante em relação à saúde, que pouca gente sabe. Portugal está se especializando, já vem se especializando isso nos últimos 6 anos, como um ponto turístico para tratamento médico. Então, as pessoas saem dos seus países para fazer atendimento médico, não na rede pública, mas na rede privada, nos hospitais de Portugal. Todos os grandes atletas, os atletas de alta performance, os atletas de top, quando eles vão ser contratados pelo clube, eles fazem um check-up antes no hospital em Portugal, como é o caso do Cristiano Ronaldo, como é o caso do Neymar e tantos outros. O clube ele só assina o contrato depois que o atleta passa por esse hospital de Portugal, um hospital desportivo de Portugal, e tem o ok do hospital. Então, isso demonstra a alta qualificação médica de Portugal. Não é isso? Mas um prazer te ver aqui também, Márcia. Alguém também perguntou alguma coisa aqui, e eu acho que eu perdi aqui a pergunta. Pode dar entrada na documentação com 4 anos, porque leva 1 ano para o processo. Sobre a nacionalidade, eu ouvi dizer que você pode dar entrada nos documentos com 4 anos, porque leva 1 ano. Olha, aqui existe o seguinte, se você der entrada no processo faltando alguma coisa, o processo pode ser indeferido de imediato, por falta exatamente do pré-requisito. Se ele for indeferido de plano, você tem que aguardar 2 anos para poder dar entrada de novo. Então, cuidado com informação de Facebook, cuidado com informação de grupo de WhatsApp. Se você quer uma receita de bolo, procura um boleiro. Se você quer uma informação jurídica, procura um advogado. Porque corre o risco de você dar entrada com 4 anos para ganhar 1 ano e o teu processo é indeferido de plano, você vai ter que esperar 2 anos para dar entrada no novo processo. Em vez de ganhar 1, você perdeu 2 anos. Falo pra caramba, né? Então, o Fala aí, ideal, Lou. nesse caso, o ideal não é nem não dar entrada, mas é falar com um profissional, né? Exatamente, começar com o profissional, porque assim, cada caso é um caso, né? Às vezes um detalhezinho pequeno muda no processo. Às vezes a gente fala assim, olha, precisa de certidão de nascimento. Ah, não, mas eu já sou casado, então não tem mais certidão de nascimento, agora é de casamento. Aí manda de casamento. Aí não E serve. não serve, tem que ser de nascimento, realmente, né? Entendi. Tem que mudar. É interessante. Então, Michel, fala com o doutor Alexandre Martins aí que ele resolve. Tem outra pergunta aqui, ó, da Fabiane, minha comadre. Minha filha nasceu aqui e está com 3 anos. Quando ela nasceu, não estava nessa lei. Pelo que sei, ela tem direito à nacionalidade. É isso mesmo? E qual o processo para fazer esse pedido? Então, você pode iniciar fazendo um processo, um requerimento administrativo na conservatória, juntando toda a documentação que você tem, comprovando que quando ela nasceu você já estava legal em Portugal há pelo menos 1 ano. E aí esperar a conservatória dar o seu parecer. Se o parecer for negativo, aí você pode fazer um requerimento judicial, mas precisa primeiro ter esse indeferimento da conservatória, né, do conservador. Muito bem. A gente pode falar só mais um tópico? Será que dá tempo? Dá tempo? Que horas são? São 7h54 e 56. 7h56 para nós.
8 horas, dá tempo, dá tempo. Eu vou dar aula 10 horas aqui de Portugal, 7 horas da noite do Brasil. Então, Só eu vou mais ter, essa, então, vou só ter mais só essa. que beber uma água e fazer um café, que tu me deixou com vontade de tomar café agora, né? É verdade. Olha, Olha, e tivesse. quem tiver vindo para Portugal, né, por esses dias, por favor, pegue com a gente aqui algumas encomendas, né? Alguns produtos do Brasil que a gente não encontra aqui ou encontra muito caro. Então, chama a gente no privado e fala, ó, tô indo, o que vocês querem, né? Você falou de café, eu lembrei. Ah, eu tô com tanta vontade de comer um cachorro quente com aquela salsicha sadia, perdigão. Nossa, que vontade. Aqui tem salsicha muito boa, mas cada um com seus gostos, né? Assim, a única coisa que eu sinto saudade do Brasil, e de comida, né? Não tô falando de pessoa, claro. Da fruta, caju. Comer um caju. Morder o caju, aquela água que escorre assim pela boca, sabe, do caju, nossa, mãe do céu. Eu já não comia muito caju quando estava no Brasil, porque caju é caro. E, infelizmente, eu não conhecia ninguém que tivesse pé de caju em casa, né? Se tivesse, eu fazia até amizade com a pessoa para ganhar uns caju. Mas o caju é muito caro. Eu lembro que eu comprava uma bandejinha com 3 e escondia na gaveta para ninguém comer. Né? Escondia junto com a roupa, para isso aqui é só meu. E aqui em Portugal tu não tem caju, é uma tristeza. Se alguém estiver vindo e quiser trazer caju para mim, eu aceito, tá? A gente. Caju é uma maravilha. Eu não gosto muito de caju, não, mas o abacate eu aceito. Porque aqui tem abacate, mas também é mais caro, né? E não é tão bonito. Pelo menos aqui a gente não encontra assim uns abacates muito bonitos, não. Eu tenho, eu tenho, Todos aqui próximos, não. eu tenho um pé de abacate no meu quintal lá no Brasil. Ah, é? Gente, quem mora aqui, porque eu sei que tem um conhecido nosso que tem. Pede abacate em casa aqui no Porto, gente. Olha, Mas é bom? fala comigo. Nunca, não sei. Ah, não já Porque provei uma vez. do mercado, por exemplo, a banana do mercado, você se habitua, né? Porque não é boa. Agora eu já não sinto diferença, não. É. Vamos voltar? Vamos. Vamos voltar. Algumas formas de legalização. Não precisa ser, fala umas 2 ou 3 aí pra gente poder se situar. Muita gente pensa que tem que vir com visto. A única forma de vir é com visto e o visto requer muitas das vezes um investimento alto que a pessoa não tem. É ilegal vir como turista e tentar se legalizar aqui? Não, não é ilegal. Não é ilegal. Existe provavelmente uma multa que você vai pagar, não por fazer essa mudança, mas pelo tempo que você fica até Sim. conseguir se legalizar. Mas a pessoa pode vir e, estando em Portugal, iniciar uma atividade, iniciar um trabalho, por exemplo, abrir um negócio, abrir um comércio, começar a empreender, ou mesmo ser contratado, conseguir um trabalho, começar a trabalhar aqui, e dessa forma você consegue se legalizar. Qual é a diferença? Qual é a maior diferença? Quais são as 2 maiores diferenças de você fazer isso e de você vir com visto? A primeira eu já falei, que o visto você requer um investimento maior. Então, esse é um ponto negativo para o visto. A segunda é um ponto positivo para o visto, que com visto você consegue a sua documentação mais rápido. Mais rápido. Né? Tem o visto, você pode demorar aí 1, 2, 3 anos, né, sem documento. Então você fica privado de algumas coisas, fica privado de, por exemplo, de conduzir automóvel, fica privado de fazer um crediário, fica privado de viajar, né? Mas, então o visto tem essa vantagem de ser mais rápido. E qual dos 2 é melhor? Vai depender da pessoa, né? Vai depender da realidade de cada um. Tanto eu quanto a Lohane, nós 2 auxiliamos nesse planejamento, né? As pessoas podem também estar nos procurando e conversar sobre esse planejamento. O ponto negativo da Lohane, que eu vou falar aqui, não é para tirar concorrência, não. Mas o ponto negativo é que ela mora no Porto, então ela tem uma visão assim de Portugal. Ela tem uma visão assim de Portugal do Porto, né? Então eu não quero entrar em detalhes, que eu não quero arrumar briga com ninguém. Mas, enfim, prefiro os alfacinhos. Aqui é bom demais, gente. Friozinho, muito bom. Friozinho no verão, né? No verão é friozinho. No verão o Porto é friozinho. No inverno, meu Deus do céu. Olha, a respeito da multa aí. Saudade de 3 horas da manhã para a fila do consulado.
Tá escrito. Jesus, vida de imigrante, ninguém imagina. A respeito da multa, nós pagamos, né? No caso, eu paguei. O jornalista não pagou porque ele deu entrada na. Eu paguei a sua. Ele pagou a minha, que fomos pagar a Foi mais doloroso ainda, né, Jana? Foram 250 euros, né, no meu caso. Mas ele, como ele deu entrada antes, então ele não teve nenhum custo com isso. E depois, uma das formas já, que a gente pode falar aqui também, uma das formas de legalização foi o meu caso, né? Porque eu me legalizei por ele. Depois que ele, Reagrupamento, né? isso, depois que ele conseguiu toda se legalizar, então nós fomos ao CEF, né? Eu fiz o agendamento, liguei para lá. No meu caso foi pelo telefone, né? Eu não sei se ainda é assim. Então eu liguei para o CEF e aí disse que queria fazer o reagrupamento familiar pelo meu marido, através do meu marido. E aí eles agendaram a data. Fomos lá, eu nem sabia que precisava que ele entrasse, né? Para casa ele foi comigo, mas ele talvez nem fosse, porque a gente foi, acho que o meu CEF foi em outro lugar, foi mais longe. Então ele foi comigo nesse dia. E aí chegando lá, a mulher perguntou: cadê o seu marido? Tá aí? Eu falei: tá. Aí ele entrou e aí ela perguntou a ele, fez as perguntas. Acho que ele perguntou assim, tipo, você quer reagrupar mesmo ela? É isso mesmo que você quer fazer? E aí a gente conseguiu. Mas eu não sei se as pessoas sabem disso, mas eu não sabia que precisava dele. Eu achei que fosse só levar a documentação toda lá, o cartão de residência dele e pronto. Mas não, pelo menos no meu caso. E de mais uns dois que eu conheço, a pessoa teve que estar junto também. Antes do Covid, né? Isso. Antes do Covid. Que depois do Covid é só uma pessoa mesmo. Ah, é? Ah. Acabou essa oportunidade dada aos maridos de uma segunda chance, né? De falar. Lohane, olha, eu sei que você está com o horário aí apertado, está querendo encerrar. Então, assim, eu não vou pedir para hoje, mas vou fazer aqui a pergunta, quem sabe, numa próxima oportunidade. Mas, assim, o não eu já tenho, vou tentar aqui conseguir o sim. Eu estou com muita saudade de ouvir você cantar. Não, hoje não. Hoje não? Então tá bom. Eu vou te mandar um áudio mais tarde, tá bom? Tá, se mandar o áudio, eu vou publicar o áudio, vou divulgar. Olha, só uma pergunta aqui da Rosemary Laranjeira. O atendimento ao dentista também é bom? Eu nunca fui atendida no dentista, não sei dizer. O que acontece? Existe um mito de que o dentista em Portugal é muito caro, né? Na verdade, o que é muito caro aqui é a picanha brasileira. A picanha brasileira aqui é cara. A picanha europeia. A picanha europeia. Travou a língua. A picanha europeia é um pouco mais dura do que a nossa, né? Mas é mais barato. Compra uma peça por 13 euros. A picanha do Rio Grande do Sul, do Sul, né? Dos países do Sul, do Brasil, Argentina, é muito mais macia, mas é 23 euros. Então, cara é a picanha brasileira. Mas o dentista aqui em Portugal, se você fizer um plano de atendimento dentário com coparticipação, que aqui tudo é coparticipação, você vai pagar uma faixa aí de 4, 5, não, de 10, 9, 10 euros por mês. E os atendimentos que você vai fazer, você vai gastar, quando for o caso, vai gastar uma faixa de 2 euros, 3 euros, valores assim bem simbólicos mesmo para o atendimento. Então, é mito de que dentista em Portugal é caro, é mito de que você não consegue fazer um tratamento em Portugal. Agora, se você for numa clínica particular, chegar lá e falar assim, quero fazer um tratamento, a pessoa vai fazer um orçamento caro e você vai ter que pagar um dinheirão. Isso aí no Brasil também não é diferente. Então, se você tiver um plano de assistência dentária e vários porque aqui, assim, você faz um contrato de internet com uma empresa e essa empresa oferece um plano dentário. Você abre conta num banco, por exemplo, eu tenho conta no Millennium, e o Millennium me oferece um convênio dentário por 3 euros por mês. Então, existe essa facilidade. Então, eu acho que no final das contas, dentista em Portugal é mais barato até do que no Brasil. E o tratamento, assim, no Brasil, tem muito generalista. E em Portugal, não. Se você vai fazer só uma limpeza,
não é dentista, é um higienista que cuida. Se é um implante, aqui é só um implantodontista, não é qualquer dentista que vai implantar. Se é extração, é um dentista específico. Então, é assim, bem mais compartimentado. Então, eu acho que o atendimento fica até melhor. Né? Eu vi uma pergunta lá em cima, agora eu já perdi aqui, perguntou como é que foi o atendimento no parto. O atendimento foi muito bom, mas eu tenho um vídeo sobre isso lá no meu canal. O link tá aqui na bio, aqui no Instagram. Aí depois dá uma olhadinha lá, porque tá mais completo. Senão a gente tem que repetir aqui, né? Só mais uma O perguntinha. canal lá é a Casa da Mãe também, né? A Casa da Mãe, a Casa da Mãe. É, mas eu não sei se ele já está sendo encontrado pelo nome, porque como é um canal novo, às vezes a gente procura a Casa da Mãe e ele não aparece. Mas entrando pelo link que está aqui no Instagram, dá certinho. Aí tem lá esse vídeo e outros. Como fazemos o apostilamento do documento português? O cartório aqui no Brasil solicitou para poder corrigir os nomes. O apostilamento no Brasil, basta você levar no cartório de notas e apostila. O apostilamento em Portugal é feito pela Procuradoria da República, pelo Ministério Público. Então tem que levar no Ministério Público. Normalmente, né, é no Tribunal da Relação, porque o Tribunal da Relação é onde funciona a Procuradoria. Agora, retificação de nome é uma coisa, apostilamento é outra. Se é para fazer retificação, aí tem que ver qual é o documento, o que está errado no documento, para poder tentar requerer isso administrativamente, se não conseguir, judicialmente. Tá? Mas uma coisa é retificar um erro, consertar um erro, outra coisa é apostilar. Talvez tenha que retificar e depois apostilar. Retifica para depois ratificar através do apostilamento. Agradecer aí a oportunidade, voltou. Estou te ouvindo agora? Estou te ouvindo. Alto e claro. Pronto. Aqui, nós pagamos 25 euros por mês para 4 pessoas e não pagamos consulta no dentista. Então, já dá para ter uma noção aí, né? Quantas pessoas? 4 pessoas? 4. Dá mais ou menos 6 euros e pouquinho, 6 euros e 20, mais ou menos, por pessoa. Né? Mais uma coisa que eu vi lá em cima. O Michel perguntou se o senhor atende aqui no Porto. No Porto, só por videochamada. Porque assim, são 300 quilômetros, né? São 300 quilômetros. Então, o que acontece? Eu tenho parcerias na Ilha da Madeira, eu tenho parcerias no Porto, eu tenho parcerias no Algarve. Então, assim, a gente tenta dar um atendimento ao cliente da melhor forma possível. Agora, posso atender, não garanto o deslocamento, né? E dependendo do caso, se for preciso que seja presencial, eu tenho representantes aí no Porto para dar esse suporte, entendeu? Pronto. Tá ótimo. Qualquer coisa a pessoa pode te chamar também no Instagram e conversa pessoalmente, né? Sem problema. Não pessoalmente, mas pelo Instagram. Aqui até na live de ontem, que eu dei, falando sobre citação, né, uma das formas da citação pessoal é através de e-mail. Então, assim, é pessoal e eletronicamente, né? O eletrônico hoje, o digital hoje, é mais presencial do que o presencial, né? Pelo menos aqui estamos sem máscaras. Vamos encerrar.